Seja bem-vindo a mais um Talking DI e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito sensível: violência obstétrica e má conduta médica. Se você tem algum problema com esse tipo de assunto, fica o aviso. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Werner Weissheimer. Ele é médico ginecologista e obstetra pela Universidade Federal de Santa Maria e mestre em saúde coletiva. Então a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre esse assunto, trazer as principais dúvidas e também trazer a experiência do doutor, né? Muito obrigada por ter vindo. A gente agradece muito a sua presença. Poderia começar se apresentando pra gente? Pois não, Heloísa. Meu nome, como tu já disseste, é Werner André Weissheimer. Eu fiz a faculdade, depois a residência na Universidade Federal de Santa Maria. E ainda no século passado, na última década, no início da última década do século passado, logo após concluir a residência, eu vim para Chapecó. Basicamente isso, estou aqui radicado, então já há mais de 3 décadas. Não nasci em Chapecó, mas me considero um chapecoense, em parte, claro. É isso aí. Ah, é importante a gente frisar que o senhor também é professor aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, né? E foi por isso que a gente teve esse contato com o senhor, né? Isso, eu sou professor concursado nos dois cursos de medicina da nossa cidade, tanto na Universidade da Fronteira Sul, a Universidade Federal, né, da Fronteira Sul, e na UNO Chapecó. É isso aí. Bom, vamos começar então conversando sobre o tema, né? Ah, trazendo então sobre o termo, né? O senhor poderia descrever pra gente o que é a violência obstétrica? Talvez a violência obstétrica, e aqui eu já vou me permitir discordar um pouco, é um termo muitas vezes empregado de forma inadequada, né? Não que ele não exista, ou não que ela, a violência obstétrica, não exista. Mas eu faço um contraponto para começar, e sempre tenho uma tendência a me opor ao que eu ouço, né? Mas um exercício seria a gente tentar buscar nos meios de comunicação algum termo como violência cardiológica ou violência traumatológica. Eu me dei esse trabalho e vou ser sincero e dizer que os nossos meios de comunicação não usam esse termo, né? Então eu acho que a gente deveria falar em primeiro lugar em má prática médica, que pode ser, é lógico, dentro do exercício da obstetrícia. Então, eu até trouxe, né, esse ponto que às vezes não é muito reconhecido esse termo, né? Só que a gente sabe que são práticas que realmente acontecem, né? Quais que são ali para o pessoal entender realmente sobre o que a gente está falando? Basicamente, no meu modesto entender, a violência obstétrica é toda e qualquer atendimento dentro de obstetrícia que não respeite, né, o parto seguro e respeitoso, sendo redundante, né, que busque reduzir taxa de mortalidade e morbidade, tanto materna como perinatal, ou seja, precisamos ter sempre o enfoque no bem-estar e saúde, preservação de saúde, tanto da gestante como do seu feto, futuro recém-nascido, né? Esse é um princípio dentro da medicina. Ele é hipocrático, é de 4 séculos antes de Cristo. Em primeiro lugar, não causar danos. E muitos dos atos médicos, vamos dizer assim, dentro do atendimento obstétrico, ah, vão contra esse preceito. É um preceito da bioética principialista, né? Os prevê os princípios, em primeiro lugar, de não maleficência, segundo, de beneficência, terceiro lugar, de autonomia e quarto lugar, de equidade ou justiça, né? Ou seja, todas as pacientes têm direito a receber o mesmo tipo de atendimento, né? Muitos dos atos médicos no atendimento obstétrico, vistos como violência obstétrica, vão contra principalmente o primeiro princípio da bioética principialista, né? Qual é, repetindo, sendo chato e repetindo, não causar dano, né? Então eu poderia citar, por exemplo, a lavagem de intestino feita de forma rotineira, né? Um dos temas, um dos itens, melhor dizendo, que mais
que mais se vê violência é a episiotomia, uma incisão feita no períneo para aumentar o trajeto mole do canal de parto, né. Se sabe, isso há mais de 20 anos já, que rotineiramente a episiotomia não traz benefício para toda e qualquer paciente, né. Ela deve ser seletiva, deve se individualizar. Eu não, fujo a isso, pois, minha formação foi feita no século passado e nós aprendíamos assim, né, durante a faculdade, durante a residência, que toda e qualquer paciente em trabalho de parto teria um benefício, se fosse submetida à episiotomia, essa ampliação através de um corte, com anestesia, lógico, do canal de parto. Já se sabe há muito tempo que esse não é um ato isento de riscos e que, na grande maioria das vezes, não traz benefício algum para a paciente, e sim os riscos dele, per se, ou por si, né. Falando um pouquinho então sobre a autoridade médica e a autonomia do paciente. Em que ponto ali a gente tem equilíbrio entre os dois e como a violência obstétrica também pode atuar nessa parte, prezar somente pela autonomia do médico, nesse sentido. Eu acho que aí a gente tem uma inversão, né, o médico não pode ter autonomia de qualquer forma ou para qualquer conduta ou coisa assim. Foi-se o tempo, isso talvez seja histórico dentro da medicina, em que o médico era considerado um deus ou semideus, né? E não justificava os atos por ele feitos, né? Ainda hoje eu atendo algumas pacientes, claro, de uma idade um pouco mais avançada, com alguma cicatriz ou que até referem na entrevista, na anamnese, ter feito alguma cirurgia, quando questionada, mas não sabem nem que cirurgia foi, ou por que razão, ou o que tinha, né? E aí se pede o exame, foi retirado alguma coisa? Ah, eu acho que sim, mas e o que deu o exame? Não, não tem exame nenhum, né? Então, isso não se justifica. Nenhum ato médico feito sem concordância, anuência ou até mesmo, né, solicitação da paciente. Claro que a paciente tem a sua autonomia, ela tem direito de se negar determinado tratamento, né? E o papel do médico é procurar explicar para a paciente vantagens e benefícios contra aquilo que traz risco ou pró e contra, né, de determinada conduta. Sempre se tem alguma opção, né? E a paciente, sim, essa tem autonomia de decidir quando tiver em condições adequadas, né, tiver condições de vida, de relação. Isso não se aplica, é lógico, na urgência com paciente desacordada, que não está acompanhada de seus familiares. Habitualmente em atendimento obstétrico não é a situação que se apresenta dessa forma, né? Idealmente esse diálogo ele tem que ser iniciado no pré-natal, né? O que se pode, o que não se pode, o que se deve, o que não se deve fazer durante o atendimento a paciente durante o trabalho de parto. Uhum. A gente sabe que existe uma diferença entre o serviço público e o serviço privado. Quais que são as principais dificuldades em ambos? No meu modesto entender, eu acho que ainda muitos médicos em ambas as esferas, né, tanto em atendimento privado como em atendimento público, partem dessa premissa de que eles são detentores do conhecimento e têm como que uma carta branca para fazerem o que achar mais conveniente, né? Ciência, e a medicina é arte e ciência, mas ciência basicamente não é isso. Eu não posso fazer o que eu acho melhor, né? Eu no universo sou ninguém, menos que uma gota d'água no oceano, né? Então a medicina ela tem que ser executada, né,
um preceito básico, é que ela seja humanista. A medicina talvez seja a atividade mais humanista que exista dentre as profissões, né? E que inversão que nós estamos vivendo, né, Heloísa, que a gente tem que dar atenção, reforçar, falar de parto humanizado. Qualquer atendimento médico tem que ser humanizado. O médico não pode esquecer que a paciente, eu falo A por ser ginecologista e obstetra, mas isso vale, é o paciente, então, é a figura principal da relação médico-paciente. Já falei em aula e os meus alunos já me olharam um pouco desconfiados quando falei essa frase. Talvez exista medicina sem médico, mas não vai existir medicina sem paciente, né? Enquanto existir um ser humano e um deles estiver precisando de algum auxílio, ajuda, seja por que razão for, se tropeçar, cair, e um semelhante for tentar ajudá-lo, isso para mim é um ato médico, é um ato de solidariedade, é um ato humanista, né? Então talvez possa existir medicina sem médico, mas sem paciente não existe. E muitos médicos se acham o protagonista dessa relação. Isso não é verdadeiro no meu entender. Perfeito. O senhor pautou um pouquinho sobre os casos de má conduta médica em processos de urgência. Falando um pouquinho sobre esses casos em que o profissional acha necessário algum tipo de conduta, algum tipo de procedimento. No caso do fórceps, inclusive. O senhor podia dar algumas informações relacionadas a isso? O que o médico pode e o que o médico não pode fazer nesses casos? O fórceps, que é um instrumento valiosíssimo, né? Como qualquer outro instrumento de nosso uso diário, pode ser usado com finalidade que não para a qual ele foi desenvolvido, né? Quer dizer, a pólvora foi uma evolução fantástica na história da humanidade, só que ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Não posso entender, ou não consigo entender, ou ver que alguém vai usar, entre aspas, né, o fórceps, ou fórceps, né, as duas formas são corretas na nossa língua, para causar um dano de forma deliberada, né? Mas sim em mãos de forma inapropriada ou em pessoa não habilitada para tal, ele pode ser um instrumento extremamente danoso, né? Na prática moderna atual não se usa mais fórceps como no passado para tentar fazer a extração de um feto alto, né, no canal de parto que estava longe do nascimento natural, ou então para rotação interna, para fazer um movimento de rotação do polo cefálico dentro do estreito pélvico, canal de parto, né? O que se admite na obstetrícia atual é o chamado fórceps de alívio, né? É um fórceps que visa muito mais do que qualquer outra coisa a proteção do feto para falta de oxigênio no final do período expulsivo, chamado por isso mesmo de fórceps de alívio, ou fórceps de alívio. Caramba, é uma informação que muita gente não tem, né? Que esse fórceps, ele também pode ser bastante útil, né? Muito, legal. Muito. É como uma arma, sei lá, uma faca. Ela pode ser usada no nosso dia a dia para várias tarefas dentro da cozinha, mas pode ser usado como um instrumento também e causar dano a outra pessoa, né? Quais que seriam as condutas aí desse instrumento em específico que causa tantas dúvidas, né? Que não seria de forma adequada, que seria uma má conduta médica? O fórceps ou fórceps alto, né? Aquele que busca, e entre aspas eu uso esse termo, trazer a criança ou buscar a criança que está muito longe de um período expulsivo natural, né? Outra é quando não se tem numa apresentação direta, né, em que o polo cefálico, a parte occipital, a parte de trás da nossa cabeça, está junto à sínfise púbica, ou osso púbico, né? Todo fórceps de rotação hoje não tem mais espaço, né? Agora, na história da medicina, o fórceps salvou muitas vidas, né? Nós temos que lembrar que ele é um instrumento do século XVIII, desenvolvido por uma família de obstetras e que guardaram como segredo, né,
venderam mais tarde um ramo dessa pinça obstétrica e as pessoas não sabiam como usá-lo, né? Mas numa época em que a operação cesariana era inexequível, não se tinha anestesia, não se tinha condição nenhuma de controle de infecção, né? A mortalidade materna em operação cesariana era próxima de 100%. Então, na verdade, o que se fazia naquela época era extração fetal, muitas vezes tentando salvaguardar ou preservar a vida materna. Falando um pouquinho sobre outros procedimentos, né, relacionados à má conduta médica. Eu vou utilizar esse termo porque acho que se encaixa melhor, né? Não, perfeito, mas pode ficar à vontade para usar o termo violência obstétrica. Eu acho que a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Só que aí, como obstetra, eu vou achar que nós também temos que usar a violência traumatológica, quer dizer, eu vou te perguntar quanto tempo faz que tu viste a última vez uma pessoa com um membro imobilizado por uma fratura com tratamento conservador, né? Hoje se opera 100% praticamente, me atrevo a dizer, de fratura, né? E aí, será que algumas vezes não se pode manejar de forma conservadora? Eu tive fratura de punho na minha adolescência, e o manejo foi conservador. Muito provavelmente hoje o manejo seria operatório, né? Então existem violências ou más condutas em outras áreas também, mas fica à vontade para usar o termo. Eu concordo com violência o senhor. Obstétrica, né? Eu concordo com o senhor. Mas falando então um pouquinho sobre esses casos de má conduta médica relacionado a esses procedimentos, né? Enfim, que a visão de alguns pode ser necessário, para outros não. E falando um pouquinho sobre outras condutas médicas que talvez podem ser vistas como necessárias, mas que prejudicam a saúde ou da paciente ou do bebê. Enfim, a gente ouve muito sobre o apertar na barriga, né? O senhor pode tirar essa dúvida nossa se realmente é algo necessário ou se é uma má conduta médica? Não, o apertar a barriga, né, no período expulsivo, denominado de manobra de Christeler, é algo proscrito dentro da prática obstétrica, mas isso já talvez há 30 anos ou mais, né? Infelizmente ainda se vê isso, né? Com aquela pressa de terminação do parto, outros atos que podem ser também então enquadrados como de violência obstétrica muitas vezes estão relacionados a isso, né? Ao não se obedecer ou não se respeitar, talvez melhor dizendo, o que é a fisiologia, né? Uma gravidez é um evento fisiológico na vida de uma mulher. O nascimento é um evento fisiológico na vida de uma mulher, né? A nossa espécie, nós seres humanos, estamos no topo da escala de evolução biológica, né? Então nós fomos preparados para a parturição. Isso ocorre há milhões de anos. As espécies mais próximas de nós, símios, os macacos, as macacas, né, também têm todos os seus tempos, entre aspas, respeitados, mas porque não existe atendimento por parte de um profissional, né? Eu não gosto do termo, desculpa, mas vou falar disso, de muitos colegas que dizem: eu fiz o parto da fulana. Ora, eu não fiz o parto de ninguém, quem fez foi ela, o parto é dela, né? Eu sou um assistente. E obstetrícia, a origem etimológica do termo é esse, vem de um verbo grego que é obstare, estar ao lado de, né? Então o obstetra que não está ao lado de sua paciente, especialmente da parturiente, aquela paciente em trabalho de parto, talvez não seja um obstetra, né? E muitas vezes o obstetra tem esse afã, essa necessidade de atender mais num período menor de tempo, né? E aí, claro que nós vamos poder entrar em outros exemplos que citaste antes de violência obstétrica, como o uso indiscriminado de ocitocina, um medicamento usado para promover contração uterina. É um medicamento fantástico, né? Ele foi no passado obtido
de espécies animais, né, um hormônio que nós temos, e uma série de mamíferos também tem, que promove contração uterina. Ele é fantástico. O uso dele depois do nascimento reduziu em mais de 80% mortalidade materna no mundo inteiro por redução de hemorragia, né? Mas ele pode ser usado como qualquer outro instrumento ou fármaco, também como uma, aspas, arma ou um medicamento que não é isento de riscos, né? Outro procedimento na assistência ao trabalho de parto que pode, em parte, ser condenado quando usado de forma indiscriminada é a miotomia, que é a ruptura artificial das membranas ovulares, né? Muitas vezes feito com o intuito de acelerar o trabalho de parto. Né? Então eu volto a repetir que gravidez e nascimento são eventos fisiológicos. Né? Muitas vezes falo para paciente acompanhando o trabalho de parto, tô aqui, tu viu, né? Mas eu tô de stand-by, tô ali de prontidão, quer dizer, nossa função é essa, acompanhar o trabalho de parto, saber se tudo está indo dentro do normal, corrigir eventualmente, raramente, quando se tem alguma alteração mínima, né? Mas a condução do trabalho de parto é feita pela paciente. Perfeito, doutor. Esclareceu muitas dúvidas, na verdade, nessa sua fala. A gente queria perguntar também a respeito da cirurgia cesárea. Até que ponto a cirurgia cesárea ela é necessária e como que isso pode também ser uma má conduta médica? Essa necessidade de colocar a cirurgia ali para paciente, igual o senhor falou bastante sobre a velocidade, né? Sobre a vontade de fazer aquilo mais rápido. Né? Em que casos a cirurgia ela é necessária? Em que casos pode ser considerado uma má conduta médica? Bom, algumas coisas são fundamentais, né? Primeiro, a cesariana é uma cirurgia fantástica, que salva e vai continuar salvando muitas vidas, do binômio materno-fetal, né? Tanto da gestante como do seu feto, né? Agora, como qualquer outra coisa, nós temos que ter lembrança sempre de uma indicação precisa, adequada, né? Uma justificativa para tal ato. Uma série de países, alguns próximos de nós, como o Uruguai, por exemplo, um médico, um obstetra isoladamente não pode indicar uma cesariana, né? Ele precisa do aval de um colega que vai deixar isso registrado, né? Então, vamos lá de novo, né? A história da cesariana feita, desculpa essa expressão, a varrer, né? Ela tem seu início nos anos 60 e 70 no nosso país, tanto que nós já fomos campeões mundiais de cesariana. Perdemos esse título, não é mais só no futebol, né? Estou falando isso em tom jocoso, é claro, em tom de piada. Sim. Mas a cesariana feita por conveniência do médico, do obstetra, e foi isso que surgiu lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, né, em que eu posso fazer uma cesariana segunda-feira às 8 horas da manhã e não vou ter que trabalhar à noite, eu não vou ter que trabalhar num feriado, num final de semana, né? O Ministério da Saúde já há alguns anos, quer dizer, deliberou uma norma de que cesariana eletiva, aquela em que a paciente não está em trabalho de parto, né, ou seja, foi agendada, programada, marcada, antes de estarem completas 39 semanas ao mínimo de gestação, ela tem que ser justificada. Isso tem que constar no prontuário da paciente. Isso por si só reduziu em grande parte o número de cesarianas que eram feitas antes da hora, com riscos, né, especialmente para o feto. Né? Uma questão que a gente não pode deixar de falar, no meu entender, é que a paciente tem autonomia para escolher uma cesariana. Né? Essa é uma posição já antiga do Conselho Federal de Medicina do nosso país, né? E também do ponto de vista não só ético, né, do conselho que rege, né, o exercício da nossa profissão, mas também do ponto de vista jurídico e legal. Né. Agora, cabe ao profissional, como sempre, explicar pró e contra de determinado
determinada forma de nascimento, seja por parto operatório ou cesariana, ou seja de parto normal, né? Agora, o que não dá é para aceitar, desculpa falar isso, é obstetra que tem índice de 100% de cesariana. Perfeito. O senhor tirou mais uma vez uma dúvida realmente que enfim, muitas pessoas têm, né? Quando tá ali dos primeiros momentos da gravidez, fica em dúvida, né? E aí o médico às vezes orienta a cesárea, e fica insistindo para que seja cesárea, né? Então é ótimo o senhor tirar essa dúvida pra gente. O que me deixa, desculpa te interromper, Claro! mas o que me deixa extremamente frustrado e triste, e em parte, desculpa usar esse termo, mas até mesmo com raiva, né, é de colegas que mentem para a paciente, né? Então inventam um diagnóstico para justificar a cesariana. E isso não é tão raro como a gente imagina, né? Então inventa alguma desculpa, mas a gente percebe, vê e sabe que essa cesariana teve uma indicação, como dizia um professor meu, por sofrimento do obstetra e não sofrimento obstétrico, que seria o sofrimento fetal, né? Então é a famosa cesariana das 10 da noite para não ter que atender o nascimento de madrugada, é a famosa cesariana da sexta-feira ou da véspera de plantão à tardinha, para o obstetra não precisar trabalhar no final de semana ou no feriado, né? Isso é triste. Eu acho que é importante a gente alertar que a gente não se posiciona contra a profissão, né? O senhor veio aqui representar a profissão, enfim, a gente tá falando sobre coisas específicas, né? Sobre a má conduta médica. Acho que é importante a gente frisar aqui nessa conversa, né? Que o obstetra é um profissional de excelentíssima importância e que é muito necessário, mas que a gente tá conversando sobre outros pontos aqui, né, doutor? Isso. E existem excelentes profissionais, excelentes obstetras, excelentes ginecologistas, excelentes médicos, mas como em qualquer profissão, né, nós sempre temos aqueles que, entre aspas, atrapalham, né, o conceito, o orgulho, vamos dizer assim, como sendo membro dessa profissão e dessa especialidade, né? Assim como tem advogados excelentes, nós temos advogados que são ruins, péssimos ou danosos, que estão interessados única e exclusivamente em seu benefício, né? E usam a profissão para esse benefício, para oferir ganhos, entre aspas, e os mais variados, né? Com esse tipo de situação. Eu volto a frisar que a cesariana é uma cirurgia excelente, né? Quando bem indicada, quando bem conduzida e não feita de forma rotineira. Perfeito. Falando um pouquinho sobre a comunicação, a gente trouxe o senhor aqui para conversar sobre essas má condutas médicas, a violência obstétrica, enfim, porque algumas pessoas sentem falta da comunicação médica. E aí, isso é um debate que enfim, vai horas, né, para conversar sobre a comunicação médica. Como é que o médico ele pode se comunicar melhor com o paciente e de que forma isso pode trazer diversos benefícios tanto para o paciente quanto para o médico? Sem sombra de dúvida, esse ponto é fundamental, né? Dentro da relação médico-paciente tem que existir um diálogo, né? Eu brinco, entre aspas, com algumas, para não dizer todas as minhas pacientes, que nós temos que ter um objetivo comum, né? E a figura de linguagem, ou analogia, metáfora, sei lá, que eu faço nós estamos dentro de um mesmo barco e temos que precisar remar de forma organizada para procurar chegar num objetivo, numa meta, né? E para isso tem que se ter diálogo, senão a coisa não funciona. Claro que é uma relação de dupla mão, né, de duas vias e de confiança das duas partes, um no outro, né? E para isso se tem que ter diálogo, quer dizer, a paciente tem que saber o que está acontecendo. Eu também sou paciente como médico, né? Não vou ter um nascimento, né? Brincando, claro, mas e posso falar por experiência própria.
E todos nós aceitamos melhor algo que a gente conhece e sabe o que é, né? Isso aumenta muito o que se denomina em medicina de compliance, né, ou aderência. Não gosto muito desse termo em português. Eu acho que talvez fosse melhor usar um termo como envolvimento, quer dizer, eu estou envolvido com aquilo que está acontecendo comigo, né, e sei que tem alguém que está comigo nessa caminhada. E muitas vezes, por pressa, por má remuneração, né, muitos profissionais aceleram isso, aceleram o atendimento e erram, me atrevo a usar esse termo, minha avó diria pecam, né, em não comunicar o que está acontecendo, o que vai ser feito, o que não deve ser feito, né, em determinada situação. Acho que grande parte disso ainda é herança histórica, né, lá do passado, em que o médico era considerado a autoridade maior e ninguém questionava nada, né? Agora eu acho que o médico não tem só que responder perguntas, deve responder as perguntas sempre, né? Mas ele tem que se antecipar a isso, ele tem que explicar ao seu paciente o que está acontecendo, o que pode ser feito, o que não deve ser feito, né? E essa relação de confiança é que vai permitir que muitas vezes, voltando ao atendimento do trabalho de parto, né, essa paciente se sinta à vontade, ela sabe que o seu médico ou a sua médica não vai fazer algo que não seja em benefício da própria paciente, né? Talvez aí a falta de comunicação é um entrave muito marcado para a prática médica. É isso, eu, por estar em contato também, né, tendo uma pessoa ao meu lado que também faz medicina, enfim, a gente percebe bastante que não se pauta muito essa parte da comunicação nas universidades, né, isso falando porque eu vejo de fora, né, não falando do que eu vejo de dentro. Mas isso acaba sendo um fator, assim, importantíssimo para que aquele procedimento seja realizado de uma forma segura, né? Para que todo mundo se sinta bem fazendo aquele procedimento, né? Isso não só falando sobre a obstetria, né? Falando também sobre outras partes da medicina. Perfeito. Falando então, já que a gente pautou essa parte da universidade, como é que a universidade pode contribuir, de que forma, né, o ensino pode contribuir para que se cessem ou que diminua essas má condutas médicas? Eu acho que o exemplo, né? O exemplo sempre vale mais do que uma palavra, né? Desculpa de novo a analogia, eu faço muita analogia, uso figura de linguagem. Mas é ótimo para o pessoal compreender. Para entender, né? Minha memória é muito visual, então assim, eu falo que nós aprendemos por imitação, né? Meio que, entre aspas, macaquice. Eu aprendi a falar porque eu não sou surdo. Comecei, assim como tu começaste lá quando era criança, a repetir sons que eram ouvidos, né? Então esse é o exemplo maior de que nós aprendemos por exemplo, demonstração, por atos e não tanto por palavras, né? Então, se nós tivermos um ambulatório em que o interesse é que se tenha uma produção, um número grande de atendimentos num espaço exíguo de tempo, né, é lógico que nós vamos deixar de conversar com essa paciente, ou esse paciente, né? Primeiro, nós temos que ouvi-lo. Eu me atrevo a dizer que, em medicina geral, mais de 80% das queixas dos pacientes, aquela razão da consulta, o que leva o paciente à consulta, podem ser resolvidos num primeiro momento. Uma simples consulta, sem nenhum exame complementar, né? Uma anamnese, a entrevista bem feita, vai nos permitir fazer diagnóstico em 75%, 80% das vezes, né? O exame físico nos complementa e aumenta a acurácia, a precisão diagnóstica em 10, 15%. E em 5% ou menos das consultas nós precisaríamos de exames complementares. O que se tem hoje é uma inversão completa, né? Não se conversa com o paciente, não se examina o paciente e se solicita uma série de exames.
Existe, é lógico, né, um interesse de profissionais das áreas de diagnóstico que esses exames sejam solicitados, mas muitas vezes, para a comodidade do médico assistente, o médico que atende ou a paciente, ele acha mais fácil solicitar exame, né? Então, não se consegue melhorar a eficiência diagnóstica com número de exames, né? O que se precisa aumentar o tempo dedicado ao paciente, tanto na entrevista como no exame físico. É isso. Eu acho que é importante a gente frisar que a gente está falando sobre médicos no mundo ideal, né? Então, ali o médico que tem o tempo para fazer esse tipo de comunicação, o médico que recebe, né, referente ali ao trabalho dele. Acho que é só importante a gente fazer esse aviso, né? Isso é muito importante. Sim. Desculpa te interromper de novo. Com certeza. Mas é lógico, não vou falar, a gente, né, está falando do que é o ideal. Isso. Infelizmente, a gente vive num mundo real e não no mundo ideal, né? É lógico que não só o médico, como uma série de outros profissionais são mal remunerados de um modo geral, né? E aí, claro, com o intuito de manter um ganho mínimo para permitir que ele possa se manter atualizado, adquirir livros, frequentar, participar de eventos como cursos, congressos, jornadas, tanto nacionais como internacionais ou fora do nosso país, se precisa de algum recurso, né? De um investimento, né? De investimento, né? Então, assim, claro que o nosso mundo é real e não é o mundo ideal. E não vou também tapar o sol com a peneira e dizer que os convênios remuneram bem, porque isso não é verdadeiro, né? Agora, também cabe a nós, como profissionais, procurar instituir o que é o mínimo que eu devo oferecer para o paciente. Perfeito. Né? E isso está previsto no nosso Código de Ética Médica. Cabe ao profissional denunciar quando ele não tiver condições mínimas de trabalho. Né? É um exemplo ultrapassado, é antigo, é do século passado, mas quando eu cheguei em Chapecó, o médico tinha que atender 16 pacientes em 2 horas. Né? Não tem como. Não é medicina. Né? Então, assim, claro que hoje não se tem mais isso como realidade, mas nem por isso vamos deixar de dedicar um tempo mínimo para paciente. Uma outra questão é que eu acho que tem que se lembrar que o exercício, a prática da medicina, ela deve ser feita, e desculpem o termo que eu vou usar, por empreitada e não por hora. Né? Tem pacientes que vão precisar de mais tempo, assim como tem pacientes que talvez não precisem de tanto tempo para ter o seu atendimento. Né? O médico não pode trabalhar, entre aspas, por hora. Né? E isso é algo que muitas vezes se esquece. É isso. Eu acho que a gente poderia ficar 4 horas aqui conversando, doutor, com certeza, até mais sobre esse assunto, que é importantíssimo, igual, como eu falei lá no começo, tão delicado quanto urgente, né? Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para o senhor. Como, então, os pacientes, a paciente, enfim, podem se proteger, né? Falando sobre essa parte de evitar e também de quando já aconteceu. Como é que o paciente pode agir nesses casos? Bom, evitar é buscando conhecimento, já que nós estamos falando de atendimento obstétrico, né? No mundo ideal, uma paciente vai ter o seu acompanhamento pré-natal feito por um profissional, então que ela procure escolher o profissional, né, que vai de encontro ao que ela busca, ao que ela deseja. Né? Ninguém está obrigado a seguir com o mesmo profissional pelo resto da vida, e isso é algo que é muito interessante, né? E não pode ser esquecido. Em segundo lugar, ela tem que ter um conhecimento mínimo, né? Quer dizer, se ela não recebe o conhecimento mínimo de gestação, que é normal, que é o fisiológico, na gestação e no nascimento, que ela busque esse tipo de informação. Né? E claro que, como qualquer tipo de paciente ou de pessoa que se sinta violentada
ela tem que buscar fazer o que muitas vezes não é feito, né? Denunciar isso, né? E aí, claro que nós temos que lembrar que tem uma bifurcação marcada. Quando existe violação em relação à má prática médica, né, vista como um delito ético, essa denúncia tem que ser feita junto ao Conselho Regional de Medicina. Isso pode ser feito até online, né, via internet. E claro, se eventualmente ela se viu ferida do ponto de vista pessoal, denúncia do ponto de vista civil e até mesmo eventualmente criminal. É isso. Bom, eu acho que isso daqui foi uma aula. Muito obrigado. Sendo bem sincera, eu acredito que isso daqui foi uma aula, então fica aí pro pessoal assistir e, enfim, ter conhecimento sobre o assunto, né? Acredito que é importantíssimo, né, os médicos virem aqui conversar com a gente, que seja divulgado, né, a fala dos médicos, que isso seja proliferado, né? A gente pode falar assim. Então a gente agradece muito a presença do senhor aqui, Dr. Werner. De verdade, a gente agradece mesmo. A gente sabe que tudo é muito corrido, né, hoje em dia. Então a gente agradece esse tempinho que o senhor separou pra gente, que não foi um tempinho, foi um tempão, na verdade, né? Não, eu que agradeço a oportunidade, Heloísa, e gostaria, assim, de que falar mais uma vez, talvez para evitar algum mal entendido ou uma má interpretação, é de que nós temos que tentar ver que não existe uma classe contra a outra, né? Do profissional contra o paciente ou a paciente, né? Nós temos que trabalhar em conjunto. Informação é um bem precioso e valioso, né? Não adianta eu ter algum determinado conhecimento, ou deter o conhecimento, se ele não é usado em benefício de alguém, né? Então é muito egoísmo se saber de algo e não usar isso em benefício da coletividade ou de um grupo em comum, né? É isso, eu acho que falta muitas vezes, tocaste no ponto primordial, que é comunicação entre os profissionais e as pacientes. Perfeito. Então, a gente também reforça, né, os avisos que a gente foi fazendo durante a conversa, né, sobre, enfim, sobre o campo ideal, sobre a realidade. A gente também reforça sobre a importância dos profissionais médicos, né, como eles são essenciais para, enfim, essenciais em tudo, né. Então, fica aí, então, esses avisos, né, para que a gente não seja mal interpretado. Perfeito. Bom, a gente agradece, então, a sua audiência. Para mais conteúdos como esse, acesse o nosso site, nossas plataformas Diário do Iguaçu e até mais!